Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Meu nome é Henrique Unes, sou sócio do escritório Unes e Campos Advogados, escritório especializado no setor do agronegócio. Hoje, iremos debater aqui com vocês um tema muito caro e está em evidência para os produtores rurais que possuem imóveis na faixa de fronteira, que é a ratificação dos seus títulos localizados na faixa de fronteira. E para isso, irei contar com a ajuda da doutora Maria Luísa, que é minha sócia, e a doutora Renata. Por favor, doutora, se apresente, Maria Luísa. Eu sou a Maria Luísa Campos, sócia do escritório, e estamos aqui para debater esse tema que com certeza é de muita importância para todos que possuem o imóvel rural aqui no Mato Grosso. Doutora Renata. Olá, meu nome é Renata, sou advogada sênior aqui no escritório e vamos trocar uma ideia sobre essa matéria que é tão importante, né, para assegurar o título e a propriedade do produtor rural em faixa de fronteira. Isso aí. Fiquem conosco até o final. Queremos compartilhar muitas dicas para como você consiga regularizar o seu imóvel localizado na faixa de fronteira. E vamos começar então com a doutora Renata. Doutora, o que é ratificação de imóveis na faixa de fronteira e por que ela é importante? Bom, vamos lá. A ratificação, ela é um procedimento de regularização fundiária que vai ser averbado na matrícula do imóvel. Isso garante que todos os requisitos foram preenchidos, ou seja, que o produtor está legal, que aquela área dele efetivamente tem a propriedade consolidada em seu favor, né? Então, isso garante que ele não vá ser depois ou esbulhado ou mesmo despojado daquela terra. Bacana. Mas faixa de fronteira, o que é a faixa de fronteira? Para que o produtor consiga se identificar, estou na faixa de fronteira ou não? Vamos lá, a faixa de fronteira, ela é aquela área, né, onde antigamente era só uma área de segurança nacional. E aí o que acontece? A legislação ela deu uma modificada, ampliando essa área, que antes era de 50 quilômetros, agora para 150. Então, cada produtor que tenha uma terra, não importa o tamanho, se ela estiver dentro dessa área, mesmo que seja só uma porção da terra dele que esteja dentro dessa área, essa área é considerada uma área de segurança nacional, né? Porque existem riscos de invasão e todas aquelas outras questões. Então, ele precisa passar por esse procedimento até para que não corra o risco de, num eventual problema, o que nós não esperamos jamais, né? Se Deus quiser, ele venha, né, a perder aquela terra por completo. Ah, É que, na verdade, muitas vezes o que aconteceu por ser essa faixa de fronteira é uma linha imaginária, né? E que é um território ali que é importante para a soberania nacional, para assegurar a soberania nacional, e são bens da União. A Constituição Federal, né, de 88, a classifica como bens da União, mas muitas vezes esses imóveis eles foram cedidos pelo Estado, sem a anuência da União, ou muitas vezes também foi feito pela própria União, mas sem a autorização do Conselho Nacional, né, de Segurança. Então, esse procedimento é para que esses, digamos, esses vícios, eles Sejam sanados. sanados e que com essa averbação dessa ratificação, uma comprovação de que o imóvel ali, em que pese estar em faixa de fronteira, está regularizado, né? Passou todas as fases necessárias por ser uma faixa especial, né? De atenção, e de importância para a soberania nacional. Então, a gente precisa. então, mesmo que o produtor rural ele tenha comprado, que o imóvel está escriturado no seu nome, ele precisa desse procedimento. Precisa sim. E esse procedimento da regularização de imóvel na faixa de fronteira, eu acredito que quem esteja nos ouvindo vai ficar um pouco revoltado, porque comprou, pagou, né? E pelo que a doutora Maria Luísa explicou, o equívoco foi lá na origem, né? O Estado ele intitulou
aqueles imóveis ali na faixa de fronteira, cedeu a terceiros ou vendeu a terceiros de forma equivocada, de forma errada, né? Usurpando a competência que lhe tinha. Então, mesmo que eu tenha comprado isso se passado mais de 30, 40 anos, é necessário fazer esse procedimento. Sim, você precisa para estar enquadrado, digamos, para estar em conformidade com o que a lei exige, né? Então, independente de prazo, independente da matrícula do imóvel estar em seu nome, independente do seu imóvel, meu imóvel possui CAR, enfim, é um plus, é um requisito a mais que se exige daquele imóvel que está situado na faixa de fronteira. É uma regularização que vai te trazer segurança. Tá. Então, quais são os riscos para quem não realiza a ratificação no prazo adequado? Doutora Maria Luísa. Basicamente, sendo o mais extremista possível, o proprietário ele pode vir a perder o seu imóvel, né? Então, a União ela pode vir a tomar esse imóvel por presumir que não havendo essa ratificação, não há regularidade, então é um bem que é meu, né? De Que acordo volta, né, ao patrimônio da União. A União pode retomar esse imóvel. É uma medida drástica, mas de acordo com a lei, isso é o que pode acontecer. E muitas vezes, quando a gente fala, é importante salientar que quando se fala em a União retomar o imóvel, a jurisprudência, o entendimento da jurisprudência atual é de que não há, inclusive, indenização para o proprietário. Mas ali eu investi no imóvel, eu modernizei o meu imóvel, eu exerci atividade produtiva durante um período considerável de tempo. Independente disso, não há, o entendimento jurisprudencial é de que não há direito à indenização e o proprietário ele sai com as mãos vazias, né? Então, assim... Porque eles consideram que durante todo este período que você esteve na Terra, você já usufruiu, né? Você já tirou proveitos daquilo ali de maneira indevida, porque aquilo não era seu. Então, aquilo ali já é indenização bastante, né? Então, você usou de algo que não era seu, você não precisa ser indenizado. E agora, eu acho importante também esclarecer sobre a possibilidade de uso capião desse imóvel, porque eu estou lá há mais de 30 anos, posse mansa e pacífica. Seria possível? É possível. Bom, em termos de uso capião, não é possível porque você não usa o CAP, você não consegue usar o CAPI bem público, né? É possível você reverter, mas de outras maneiras, não em questão de uso capião. Então, mais na frente vamos falar sobre isso. Então, é importante deixar claro para o produtor que imóveis localizados na faixa de fronteira, você pode ter posse mansa e pacífica há mais de 30 anos, 40, 50, mas não é um bem passível de uso capião. Isso tá bem definido. Eu quero trazer aqui um fato real que aconteceu. Eu estava em Pontes Lacerda no final do ano passado e houve um evento no Sindicato Rural falando exatamente sobre regularização de imóveis na faixa de fronteira. E havia um deputado presente e ele trouxe uma discussão, acho que um fato que aconteceu muito importante e acho que serve de alerta para os produtores. Tem um assentamento próximo a Pontes Lacerda que o proprietário do título entrou com ação e conseguiu nessa ação a reintegração de posse. Mas ali já tinha vários assentados, várias famílias assentadas, e a União junto, o INCRA e a AGU, eles acharam uma saída para isso. E a saída, segundo o deputado nos disse na reunião, foi que esse título ele não estava ratificado. Se ele não estava ratificado, ele era de propriedade da União. Então a União entrou com ação de desapropriação e vai manter esses assentados. Então, assim, é um exemplo prático que aconteceu recentemente.
próximo à região de Ponta Lacerda, no Vale de São Domingos, se não me falha a memória, no assentamento Pau a Pique, né? Então, assim, é algo que tem que se preocupar, né? Acho que, apesar que essa ratificação já ocorreu em outros anos, né? Já se abriu a lei, então está dando a possibilidade novamente do produtor ratificar, né? E acho também importante que sem matrícula você não é dono, né? E sem matrícula você não tem crédito bancário. Então tem várias outras problemáticas que podem vir a decorrer da não ratificação, Claro. né? É, é, vamos lá. Doutora Renata, quais são as etapas principais do processo de ratificação? Bom, primeiríssimo de tudo, isso muda, né, nos estados que têm fronteira, mas a legislação Mato Grosso, ela obrigatoriamente você precisa de um advogado. Não tem como você fazer sozinho, né? Então, primeiro de tudo, procure alguém, nos procure. E aí você vai, né, conseguir dar seguimento às etapas. Você precisa fazer o quê? Uma análise bem minuciosa e detalhada de toda a cadeia dominial, né? Isso é imprescindível, não importa o tamanho da sua área. Existem algumas outras situações que variam de tamanho de área, mas a cadeia dominial ela é imprescindível para qualquer área, né? Dependendo do tamanho, você vai precisar de um estudo de função social, né? Você vai precisar de um engenheiro, você vai precisar de algumas outras, né, partes técnicas que vão te ajudar a levantar a real situação daquela área para que você possa, então, dependendo do tamanho da sua área, via cartório ou não, fazer esse procedimento de ratificação. Mas lembrando, sempre com advogado aqui no estado de Mato Grosso. Tá, o procedimento, doutora Maria Luísa, inicia no cartório de registro? Como que é? Olha, em termos de estado de Mato Grosso, né, como a Renata disse, cada estado que possui imóveis em faixa de fronteira tem o seu. O Mato Grosso é o provimento 43/2019, que foi alterado recentemente pelo provimento 12/2024. E se dá a princípio é como se a lei dividisse em três categorias os imóveis situados em faixas de fronteira. Dependendo do tamanho desses imóveis, você vai precisar, a complexidade do processo, ela vai aumentando, os requisitos e as exigências que você precisa apresentar vai ficando mais criteriosa. Então, assim, de forma geral, mas de forma respondendo a sua pergunta, de forma geral, esse processo começa assim no cartório. E como a Renata disse, né, é essencial no estado de Mato Grosso a participação do advogado no processo de regularização. Eu acho que isso foi um avanço importante para tentar desburocratizar e tentar chegar ao final mais rápido, porque antigamente, na lei anterior, tudo era via INCRA. Sim. E nós não tínhamos a digitalização ainda, então era tudo papel, é aquela coisa amorosa, burocrática, né, de que nós sabemos de órgão público. Ok. E o engenheiro é uma pergunta interessante aqui, não? Puxando sardinha para nossa lata, né? O engenheiro que é advogado pode assinar os laudos, porque como vocês explicaram, é necessário fazer um laudo de estudo da cadeia dominial do imóvel, né? É necessário, pode, né, o engenheiro assinar o laudo e a petição requerendo a ratificação junto ao cartório de registro? Pelo provimento, você não poderia acumular funções, né? Então, assim, quando você precisa, o engenheiro, ele precisa assinar a RT e para emitir esse laudo, e ele não poderia estar atuando nessa dupla função, como advogado e engenheiro ao mesmo tempo. Então, a gente precisa separar, cada um exercendo a sua função individual e específica no processo. Até para que se garanta a isenção do processo, né?
Entendi. Eu quero trazer uma informação que também eu ouvi nesse evento lá do Sindicato Rural de Pontes Lacerda, que é sobre a cadeia dominial, né? A cadeia dominial é algo muito complexo e muitas vezes você vai chegar na sua pesquisa no, numa matrícula que ela não tem qual é o registro anterior e você vai ficar num limbo, né? E a solução para isso você vai ter que fazer a construção da forma contrária, né? Vai ter que pegar o seu georreferenciamento, né, levar junto ao Intermat para ver aonde incide esse imóvel seu, qual o título que está. Dando o título de origem, você faz o caminho inverso, né? Mas tem um dado importante, que 30% das cadeias dominiais elas são quebradas. Eu digo que chega a lugar nenhum no Mato Grosso. Tem uma dificuldade, uma defasagem de documentação. Então, assim, acho que a cadeia dominial ela vai levar muito tempo. Então, Sim. os produtores não podem ficar aí aguardando. Eu vou esperar, É, porque Esperar chegar aconselhável, perto do limite de tempo. O prazo está aconselhável, acabando, pessoal. aconselhável não aguardar os 45 do segundo tempo, porque realmente é um processo complexo e cheio de surpresas. A gente nunca sabe o que nos aguarda, né? Então, assim, vocês falaram que há diferenças, né, pelo tamanho do imóvel, de como ratificar. Maria Luísa, explica para nós essa diferença, como que o produtor entender exatamente como funciona isso? a lei, ela estipulou as categorias, e de acordo com essas categorias, quando eu digo categoria, eu me refiro ao tamanho do imóvel, e de acordo com o tamanho do imóvel, como eu disse, o processo vai ficando mais complexo, vai sendo exigido mais coisas do produtor. Então, os imóveis até 15 módulos fiscais, o processo se dá no cartório, no registro de imóveis, e você não precisa elaborar uma função, o laudo da função social do imóvel. Você precisa apresentar a cadeia dominial, e isso é requisito básico para todos os tamanhos. casos, independente do tamanho, mas digamos que é o procedimento mais rápido, mais célere. Quando o imóvel ele consta ali entre 15 a 2.500 hectares, 15 módulos fiscais a 2.500 hectares, você precisa trazer para o seu processo de regularização um laudo comprovando de que seu imóvel ele cumpre a função social. Ele exerce a função social ali, aquela função que é tão conhecida, né, do produtor, que o imóvel ele deve cumprir a função social exigida pela Constituição Federal. E para que esse laudo seja feito, a gente precisa do auxílio de um engenheiro que vai ali descrever a questão do imóvel ser produtivo ou não, a questão do imóvel estar regularizado ambientalmente ou não. Então, assim, a gente precisa fazer todos esses levantamentos. E para os imóveis acima de 2.500 hectares, a gente precisa da autorização do Congresso Nacional para que seja feita essa ratificação. E aí a gente entra numa problemática que ninguém sabe como vai se dar esse procedimento, digamos, o mais complexo deles, né? Que precisa a lei só diz que precisa da autorização do Conselho de Segurança via Congresso Nacional. do Congresso. Mas não tem ainda, né, regulamentação. Não se sabe. Hoje a gente está esperando uma regulamentação que não veio até agora. Então, aí cenas para os próximos capítulos. Quero trazer também mais uma informação que foi dada, né, no evento em Pontes Lacerda. A FAMATO estava presente e a FAMATO está abrigando, né, junto às outras entidades no Congresso Nacional para, né,
trazer algum regulamento, alguma norma, uma portaria de como se dará esse procedimento, né? Sim, porque existe essa exigência para o produtor, e o produtor com uma área maior, ele vai dar entrada no processo, e aí, né? Coisas que acontecem no Brasil, né? O prazo está acabando, a gente não sabe como fazer ainda. Uma coisa importante aqui para esclarecer os nossos ouvintes, quando a gente fala de tamanho de área, né, e as formas de regularização, nós estamos olhando para o imóvel como um todo ou para a matrícula? Para a matrícula. Isso é muito importante o produtor ficar sabendo, porque cada regularização, cada ratificação tem que ser feita por matrícula. Então, você produtor, tem uma área de 4.000 hectares, mas ali dentro você tem 4 diferentes matrículas de 1.000 hectares cada um, então você não vai precisar da autorização do Congresso, você vai precisar fazer 4 procedimentos distintos de regularização. A gente diz que essas 3 procedimentos diferentes, a gente tem que analisar pela matrícula e não pelo imóvel total, tamanho. A extensão total. Entendi. E se o meu imóvel possui embargo ambiental, eu consigo fazer a ratificação? Aí a gente esbarra num ponto delicado, a questão como eu disse, né? A gente precisa trazer um laudo, dependendo do tamanho, né, da matrícula do imóvel. A gente precisa trazer um laudo da função social e, dentre requisito desse laudo, é comprovar a regularidade ambiental do imóvel, né? Que o imóvel o imóvel não pode estar por completo embargado, sofrer algum tipo de embargo ambiental. 100% dele, o produtor não vai conseguir fazer essa ratificação. E a situação muda quando existe um embargo parcial nesse imóvel. Na verdade, não é no imóvel, é na matrícula. Quando há um embargo parcial nessa matrícula, a ratificação ela é processada independente da questão ambiental. Porém, é importante salientar que, havendo o embargo na totalidade da matrícula, aí o procedimento já é inviável, né? Você não vai conseguir. Então, você precisa resolver primeiro a questão do embargo, você precisa sanar esse passivo ambiental, primeiramente, para que depois você lance mão do processo da ratificação. Então, assim, é muito importante que o produtor esteja ligado e, mais uma vez, não deixe para a última hora, porque são coisas que você precisa fazer de forma antecipada e que toma tempo, né? São preparativos, literalmente, né? A gente separa a palavra para chegar nisso. Você tem que se preparar, né? Então, são etapas anteriores que muitas vezes, né, o produtor vai levar tanto tempo que, quando ele tiver com documentação regularizada em mãos, o prazo para ratificação já vai ter sido expirado. Vocês estão falando em prazo para ratificar. Quando finaliza esse prazo? Pois é, o fatídico prazo tão temido, outubro de 2025. Então, assim, esse ano, já de acordo com a Estamos lei. em cima da hora para. A Lei 13.178/2015, né? É a que trouxe esse prazo final, outubro de 2025. Temos uma outra problemática que no estado de Mato Grosso acontece muito, porque nós estamos falando de terras e, como se diz, os títulos eram muito antigos anteriormente, né? E nós temos títulos deslocados e títulos sobrepostos. Esses imóveis também são passíveis de ratificação? São sim, são sim. O que tem que ficar bem claro aqui para o produtor é que o procedimento de ratificação, ele é uma regularização fundiária que te dá uma segurança de título. Agora, essas questões de sobreposição não vão ser sanadas nesse processo de ratificação. Então, você vai ratificar aquele documento, então, em termos legais, ele está regular perante a União. Agora, para
a questão da sobreposição ou a questão do deslocamento, aí já são outros vícios a serem sanados de outras maneiras, né? E você vai precisar do georreferenciamento e toda uma outra modificação. Não, é importante dizer que o processo de ratificação de imóveis, a faixa de fronteira, ele não é um registro torrens que te dá o direito de zera todos os vícios que possui, né? Que eventualmente o imóvel possui e vida nova, Vida né? nova. Então, assim, sim, te dá a segurança de que, pelo fato do seu imóvel estar em faixa de fronteira, ele está assegurado de que o procedimento foi feito de forma correta ou, né, que foi sanado algum vício com relação à faixa de fronteira, porém, outros Os tipos de demais vícios permanecem. permanecem. Ah, interessante. Quando nós falamos de imóveis na faixa de fronteira, nós estamos falando de quais imóveis? De todos os imóveis? Essa é uma questão interessante, porque a gente tem que lembrar que a lei, ela diz respeito a imóveis produtivos, né, que se destacam a produção agrícola. Então, imóveis, Imóveis digamos, rurais. imóveis rurais que se dedicam à atividade agrícola. Imóveis, sítios e coisas do gênero não entram nessa necessidade dessa regularização. Ah, entendido, entendido. Outra pergunta que eu até ouvi nesse evento que eu fui foi sobre imóveis que sua origem se deu através da doação de Seis Marias. Se meu título tiver incidindo sobre umas Seis Marias, eu também preciso ratificar esse imóvel? Se ele estiver em faixa de fronteira, sim. Mas aí você tem que também verificar se aquela sesmaria está regularizada, né? Porque a gente sabe que as sesmarias são um dos tipos de título que tem maiores problemas, né? Então, Aí, mais uma vez, você precisa se antecipar e, caso não esteja não esteja constituída de regularizado, forma correta, você precisa corrigir corrigir esse vício antes da ratificação. Olha, e para fazer uma cadeia dominial de uma Seis Maria, eu acho que um produtor vai ter que pagar passagem para advogado e ir para Portugal, né? Mais ou menos isso. Porque para, como se diz, pegar os arquivos públicos, né, que dessa doação, que é importante. Mas, produtor, não se preocupe não, tem um arquivo público digitalizado em Brasília, então já ajuda, né, fazer a construção dessa cadeia dominial. E a cadeia dominial, tô batendo muito na cadeia dominial, porque é algo muito complexo. Sim. Eu tenho uma cadeia dominial em mãos que ela tem 370 folhas. Eu não sei nem a quantidade de matrículas que tem. Então, assim, acho que a cadeia dominial é um trabalho homérico de fazer essa construção. E ainda mais se no meio do caminho você é surpreendido que não vai para frente, como se diz, ou melhor, não vai para trás. Né? Então, assim, é algo que temos que orientar o produtor, né? E correr atrás disso. O quanto antes. O quanto antes, porque dependendo do tamanho da matrícula do imóvel, não basta somente a cadeia. Aí você precisa da cadeia e do laudo de função social. Né? Então, e vários outros documentos, né? O CCIR o imóvel tem que ser produtivo. Né? Porque se e não for produtivo, não consegue. Não é pela sua área. Eu vou fazer a ratificação da minha fazenda. É por matrícula. Se a sua fazenda tem mais de uma matrícula, são vários procedimentos. Então, são várias cadeias dominiais que você precisa preparar. Bem lembrado, Renata. Uma outra pergunta importante. Eu perdi o prazo. Eu perdi a minha fazenda? Vou ser desapropriado? Igual a gente falou lá no comecinho, você não vai conseguir usucapi, né? Você não vai poder entrar com uma ação de usucapião. Mas aí o que vai acontecer? Aquilo que você já achava que era seu, não é seu.
Então você vai ter que comprar para ser seu. Você vai ter que comprar o imóvel da União. Ou então você corre o risco de perdê-lo. Maria Luísa, o que você acha disso? Porque comprar um imóvel que já é meu? Não faz muito sentido, né? Mas é que, na verdade, aquilo não é seu, né? Da forma, digamos, Se a você lei não não reconhece, né? ratificar, né? Se você não Não fizer tem. o processo de ratificação, você está deixando a União pensar que aquele imóvel não é seu. Se não é seu, é dela. E aí É, você tem que comprar. e nesse procedimento temos que provar a posse, né? Sim, claro. E um valor médio de um preço de terra, vocês sabem dizer para o produtor ter noção de quanto, se for para comprar a terra de novo, quanto que ele vai gastar por hectare? Olha, em faixa de fronteira, isso depende bastante, né, da produtividade da área. A gente sabe que a terra muda, né, o valor de acordo de onde ela está localizada, da O qualidade do potencial. solo, do potencial agrícola. Então, são N fatores que podem levar ao produtor um gasto que é desnecessário, Inviável. né, inviável, porque você já tem ali uma fazenda super produtiva. É óbvio que o valor agregado vai entrar no valor que o governo vai pedir de você. Você tocou num ponto importante que nós temos que lembrar, que o governo atual é um governo que quer arrecadar muito, né? É Precisa importante a arrecadar gente para bancar a lembrar máquina que pública. esse governo, ele é um governo que ele não é pró-produtor rural, ele não é agronegócio, ele é um governo pró-reforma social, né? Então, para eles, qualquer invasão, eles já tentam validar aquela invasão. Então, a gente tem que lembrar que nós estamos num momento bastante perigoso para deixar que isso aconteça, porque a gente não sabe o que vem aí 2 anos. Né, daqui a 2 anos, se vamos seguir nessa situação onde o agro está tão em risco e onde ele é tão prejudicado e espancado diariamente, né, com medidas cada vez mais coercitivas. Então a gente tem que tentar mitigar isso o máximo possível. Tá certo, tá certo. Bom, eu acredito que nós conseguimos aqui abordar o tema de uma forma ampla e espero que a gente tenha conseguido o nosso objetivo, que é passar informação, sanar dúvidas, né, dos produtores rurais. E vamos para a nossa parte final. Maria Luísa, qual que é a sua mensagem final para o produtor rural? Eu acho que a mensagem é aquela que a gente já deixou bem clara desde o começo. Não tem para onde fugir. É um procedimento que você, com imóveis situados em faixa de fronteira, o proprietário vai ter que se submeter a ele. E assim, não só, mas até perder a minha propriedade, né, é uma medida extrema, concordo, mas existem outras questões muito mais plausíveis de concretas, né, de acontecer, que se você não está com essa ratificação devidamente averbada na sua matrícula do seu imóvel, você pode vir a perder. Por exemplo, o mercado imobiliário, ele já traz algumas restrições quando você vai fazer qualquer operação envolvendo imóvel situado em faixa de fronteira e que não tenha essa ratificação, averbada essa ratificação. Da mesma forma, restrição de concessão de créditos, né? Bancos, e ainda mais porque o compliance está cada vez mais sendo exigido, né? A responsabilidade do financiador está sendo cobrada, então, assim, por questões, você pode ser impedido de utilizar de várias benesses por uma questão que você não tem para onde fugir. Então, assim, eu acho que não é somente focar, impossível, ou até chegar ao extremo de perder o imóvel, ainda vai demorar, ou enfim, coisas muito mais plausíveis de acontecer, você Sim. pode ser prejudicado. Doutora Renata? Bom,
diante de tudo que fomos, né, que falamos aqui, que foi falado, principalmente com essa mensagem final da Maria Luísa, não deixe passar o tempo. Outubro está bem aí, né? Procure-nos, né? Entre em contato, vamos dar entrada nisso. É importante, é a sua segurança, é a segurança do produtor. O produtor sem documento, né? Ele perde financiamentos, ele perde, né, negócios, ele não consegue fazer absolutamente nada, porque se você não tem documento, você não tem, né, titularidade, você não é dono daquele direito, o direito não é seu, então você fica de mãos atadas. Então, não deixe isso acontecer com a sua propriedade. Isso aí, isso aí. Eu quero agradecer aos ouvintes que ficaram conosco até neste momento final do nosso podcast. Agradeço a atenção. E quem ficar com qualquer dúvida, nos procure. Tem um WhatsApp nosso, tem e-mail, tem o nosso site. Fique à vontade para entrar em contato conosco e certamente teremos o prazer de lhe ajudar. Obrigado.